Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o irmão mais novo, ou a irmã mais nova, o caçulinha, a caçulinha. Então, antes disso, eu sou Maline, me segue no Instagram, @voconstelar, tá? Não tem como falar de sistema se a gente não falar de pertencimento. E o que é pertencimento, né? É uma das leis sistêmicas que diz que todos que pertencem a um sistema têm um lugarzinho exatinho só seu ali, tá bom? Aqui então cabe falar que o irmão mais velho tem o seu lugar, o do meio também, o segundo, o terceiro, o mais novo, que nem todo mundo tem um irmão do meio, né? O quarto, o quinto, enfim. Aquele lugar onde você nasceu é ali que você deve ficar. É o seu lugar de força. Ah, mas o que é ficar no meu lugar? Então, para exemplificar isso e também para falar já do caçula, a gente vai usar esse grande exemplo, tá? Se você é a caçulinha, a irmã mais nova, então, sistemicamente, o melhor para você é agir como a irmã mais nova. Sem querer comandar os irmãos mais velhos, por exemplo, ou então ficar dando orientação para eles, né? Não precisa querer organizar a vida de todo mundo e muito menos fazer isso com os pais. O irmão mais novo é doido para virar pai dos pais ou então se casar com algum desses pais. Principalmente quando algum deles fica viúvo, enfim. Vai lá a filha e se casa com esse pai, tá bom? Né? Externamente, pelo amor, tá? E antes que me critiquem, eu também sou caçula, então eu tenho lugar de fala, tudo bem. O lugar do caçula, a gente pode brincar que é aquele lugar do venha a nós o vosso reino, tá? O caçula sistemicamente encontrado é aquele que vive a vida, que se diverte no seu lugar. Ele não cuida de ninguém, nem dos irmãos, de nenhum dos irmãos e nem dos pais. Sabe aquele irmão que dá trabalho? Ele é o caçula clássico. Lógico que eu estou exagerando, eu estou brincando, mas é pra gente gravar. O caçula é o viva e deixe viver. Né? Ele tem que receber coisa de todo mundo, de todo o sistema, porque ele foi o que recebeu menos ali. Aqui a gente entra então numa outra lei sistêmica, a lei da hierarquia. Ou seja, quem entrou no sistema antes tem que ser respeitado, mas também tem que cuidar. Então o caçula não vai cuidar de ninguém. Agora a professora Dioga que habita em mim vai atacar, tá certo? A visão sistêmica de hierarquia ela é uma versão quase védica. Como assim? Hoje em dia, quando fala em hierarquia, a gente pensa assim, né? Como sendo aquela coisa de um manda e o outro obedece. Mas na sua origem védica, e aqui na visão sistêmica, é a mesma visão, né? A hierarquia remete à responsabilidade. Quem está no sistema mais tempo tem mais responsabilidade e, portanto, merece consideração por estar neste lugar, desde que ele esteja no lugar certo, tá? Quer um exemplo? Vou pegar um exemplo falando dessa parte védica, tá? Os reis védicos eram os primeiros a irem para a guerra. Eles se colocavam ali na linha de frente, porque se alguém ali tivesse que morrer primeiro, seriam eles, né? O rei morre, ele morreria para que o seu povo sobrevivesse. E isso se mistura bastante com o conceito de honra. Um rei se safar, escapulir ali e o povo morrer, seria uma razão de desonra para todo aquele sistema. Então, nas constelações, a gente fala muito sobre essa honra, né? Quando a gente fala de honra, a gente está falando dessa honra. Então, o caçula, nessa analogia da guerra, ele é o povo. Ele seria o último a ser atingido quando se trata de responsabilidade. Atenção, né? Porque eu não estou falando que tudo bem e lindo o caçula ser um maluquete sem responsabilidade. O que eu estou falando é que se alguém ali tiver que não ter, vai ser o caçula. Igual, se alguém ali tiver que cuidar de alguém, não vai ser o caçula. E por quê? Porque quando o caçula nasceu, todos os demais do sistema já existiam. Então, ele foi o que menos recebeu atenção exclusiva, barra nenhuma, porque, afinal, exclusivo mesmo, né? Todo mundo já existia. Nada foi exclusivo para ele. A família já estava cheia, o tempo dele é menor com todos, então, por isso, ele deve receber mais, para que não tenha desequilíbrio. Lógico que receber qualquer um pode o tempo inteiro, mas para que não tenha desequilíbrio sistêmico, né? O caçula, ele entrou por último naquele sistema. Então, se ele ficar com essa ideia de eu tenho que quitar, eu tenho que pagar, eu tenho que devolver que meus pais fizeram por mim, meus irmãos fizeram, isso não faz bem para ele. Se ele pensar e agir assim, ele vai estar saindo do seu lugar e ocupando o lugar de um outro irmão, ou pior ainda, de algum dos pais. Mas Maline, eu e meu irmão, a gente tem 9 meses de diferença exatinho, não importa, é o mais velho. Lógico que quanto menos diferença, né, de idade, as responsabilidades em um sistema equilibrado, né, um sistema equilibrado sistemicamente, seria menos gritante. Como, por exemplo, irmãos gêmeos. Sempre tem um que é mais novo e um que é mais velho, né? Os irmãos gêmeos não nascem juntos, isso é muito importante para a individualidade deles, inclusive. Mas em termos de responsabilidade, isso fica menor, porque a diferença do mais novo para o mais velho são no máximo horas, né? No máximo um dia, enfim.
Eu vou dar um exemplo, usando esse tempo dos irmãos gêmeos, né? Se o mais velho assume muita responsabilidade relativa à família e o outro mais novo não, isso gera muito conflito e estagnação para o sistema como um todo. Lógico que é muito caso a caso, lógico que varia muito do desejo, do perfil de cada pessoa, né? Mas, como eu digo, a constelação é super caso a caso, mas a gente consegue falar, no geral, do que acontece em regra. Então, tudo isso para a gente conseguir, com exemplos práticos, entender um pouco mais sobre como funciona, né, os sistemas, esse pensamento sistêmico. Então, a gente já falou de pertencimento, de hierarquia, e em se tratando de irmãos, não tem como esses dois temas não estarem super unidos à terceira lei sistêmica, a lei do equilíbrio entre dar e receber. O caçula, que dá mais, ele fica em desequilíbrio, porque ele teria que receber. Então, o caçula que faz muito pelos irmãos, pelos pais, ele fica com um débito imenso nesse sistema dele. Vou dar um outro exemplo. Caçula que sustenta a família, ou pelo menos sustenta um irmão mais velho que ele, não precisa ser nem o mais velho, irmão mais velho que ele, né? Todos são. Ou então sustenta os pais. Em regra, teoricamente, o irmão mais novo não tem que sustentar ninguém, porque todos são mais velhos do que ele. E isso tende a gerar o desequilíbrio nesse sistema. Ah, mas o meu irmão mais novo é homem. Hello. Sistemicamente também não tem isso de gênero. É o mais novo, tem que receber. Ah, mas meu irmão mais novo é podre de rico, é super rico, é o mais rico de todos. Também não importa. Para o sistema, nesse caso, não tem isso de homem, mulher, rico ou pobre. Sistemicamente tem hierarquia, pertencimento que deve ser obedecido. Ah, mas e se eu desobedecer? O que isso pode gerar? Problema. O mais comum é a inimizade. Irmãos que não ocupam os seus respectivos lugares não são unidos. Atenção quando a gente fala unido. Unido não é estar o tempo inteiro junto. Unido não é estar na foto, né? Então, você pode estar junto com o seu irmão, mas você não é unido ao seu irmão, né? E também geram outras situações que podem ser problemas de relacionamento amoroso em ambos, financeiros, ausência de filhos, estagnação, doença, mortes, acidentes, enfim, é o que eu já falei, é caso a caso. Mas então é isso, se você gostou, deixa seu coraçãozinho e encaminha para suas irmãs, seus irmãos, assim como que eu nunca nada, só para quero dizer alguma coisa. Então, beijos e até a próxima. No próximo a gente vai falar sobre os irmãos mais velhos e os irmãos do meio, tá bom?